Encontre um emprego que lhe agrade. Todos gostam de fazer o tipo de serviço para o qual tem mais aptidões. O artista gosta de trabalhar com tintas, o artífice com as mãos, o escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos têm suas preferências por certos ramos de negócio e indústria. Se há alguma coisa digna de nota nos Estados Unidos, é a grande gama de profissões que se oferece, desde lavrar o solo, manufaturar, comerciar, até as profissões liberais. 1. Resolva exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a companhia ou o indivíduo para o qual deseja trabalhar. 3. Estude o empregador em perspectiva, quanto à política, pessoal e oportunidades de progresso. 4. Pela autoanálise de seus talentos e capacidades, pense no que você pode oferecer e planeje meios e modos de dar vantagens, serviços, incrementos e ideias que você acredita poder transmitir com êxito. 5. Esqueça-se do emprego. Esqueça se há ou não uma vaga. Esqueça o costumeiro ritual do "tem um emprego para mim"? Concentre-se no que você pode dar. 6. Uma vez feito o plano, contrate um escritor experiente para o redigir de maneira caprichada e com todos os pormenores. 7. Apresente-o à pessoa certa, de autoridade, que fará o resto. Todas as firmas procuram homens que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou reações. Todas as companhias têm lugar para o homem que tem um plano de ação definido, vantajoso para a firma. Essa linha de conduta pode tornar alguns dias ou semanas de tempo extraordinário, mas a diferença em pagamento, em progresso e em conquista de reconhecimento economizar-lhe-á anos de trabalho árduo, com um salário modesto. Tem muitas vantagens, a principal sendo que economizará de 1 a 5 anos de tempo para alcançar o objetivo almejado. Toda a pessoa que começa ou penetra no meio da escada que sobe, o fará por planejamento deliberado e cuidadoso. O público é seu sócio. Homens e mulheres que oferecem seus serviços para melhores proveitos no futuro devem reconhecer a transformação que teve lugar com referência às relações entre empregador e empregado. As futuras relações entre empregadores e empregados serão como uma sociedade consistente de 1. Empregador, 2. Empregado, 3. O público a quem servem. Essa nova maneira de oferecer os serviços pessoais é chamada de nova, por muitas razões. Em primeiro lugar, tanto o empregador como o empregado do futuro serão considerados empregados colegas, cuja tarefa será servir o público, com eficiência. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, procurando tirar o máximo uns dos outros, sem considerar que, em última análise, estavam prejudicando o terceiro interessado, o público que serviam. Cortesia e serviço são as palavras-chave do comércio de hoje, aplicando-se à pessoa que negocia serviços pessoais ainda mais diretamente que ao empregador a quem ela serve. Em última análise, tanto o empregador como o empregado são empregados pelo público que servem. Se não o servirem bem, pagam com a perda do privilégio de servir. Todos nós nos lembramos do tempo em que o homem que lia o medidor de gás batia na porta com força suficiente para quebrá-la. Quando se lhe abria a porta, entrava sem ser convidado, com uma carranca que parecia dizer claramente: "Por que me fizeram esperar?" Tudo isso mudou agora. O homem que lê o relógio de gás
comporta-se como um cavalheiro que está encantado de servi-lo. Antes que as companhias de gás percebessem que seus empregados carrancudos estavam acumulando responsabilidades impossíveis de eliminar, os educados vendedores de fogões a óleo apareceram fazendo um negócio da China. Durante a Depressão, passei vários meses na região carbonífera de Antracita, na Pensilvânia, estudando problemas que quase destruíram a indústria do carvão. Empregadores e empregados procuravam explorar uns aos outros, acrescentando o custo das negociações ao preço do carvão, até descobrirem que tinham criado um comércio magnífico para os fabricantes de utilidades domésticas à base de óleo e para os produtores de óleo bruto. Esses exemplos servem para chamar a atenção dos que têm serviços pessoais a oferecer, para mostrar que estamos onde estamos por causa de nossa própria conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e o transporte, o mesmo princípio controla indivíduos e lhes determina o status econômico. Valorize-se de 3 maneiras. As causas do sucesso em oferecer serviços com eficiência e de modo permanente foram claramente descritas, a não ser que tais causas sejam estudadas, analisadas, estendidas e aplicadas. Ninguém pode negociar seus serviços de modo eficaz e permanente. Cada um deve ser vendedor em causa própria no que se refere a serviços pessoais. A qualidade e quantidade de serviços prestados e o espírito em que são prestados determinam em grande parte o valor e a duração do emprego. Para negociar serviços pessoais com eficiência, o que significa um mercado permanente por um preço satisfatório sobre condições agradáveis, deve-se adotar e seguir a fórmula QQE, que significa qualidade mais quantidade mais o espírito adequado de cooperação são iguais à vendagem perfeita de serviço. Lembre-se da fórmula QQE, mas faça mais que isso, aplique-a como hábito. Analisemos a fórmula para nos certificarmos de que entendemos exatamente o que significa. 1. Qualidade. Qualidade do serviço deve ser interpretada significando a execução de cada pormenor, ligado ao seu cargo, da maneira mais eficiente possível, sempre com o objetivo de conseguir maior eficiência. 2. Quantidade do serviço deve ser entendida como sendo o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, em todas as ocasiões, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado. À medida que se desenvolve maior habilidade através da prática e da experiência, novamente se dá ênfase à palavra hábito. 3. Espírito. Espírito do serviço deve ser interpretado como sendo o hábito de conduta agradável e harmoniosa, que induzirá a cooperação dos sócios e colegas. A adequação de quantidade e qualidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para seus serviços. A conduta ou o espírito com que você presta o serviço é fator determinante forte, tanto relativamente ao pagamento que você recebe como à duração do emprego. Andrew Carnegie frisou esse ponto mais que os outros com relação à descrição dos fatores que levam ao sucesso. Ao negociar serviços pessoais, salientou inúmeras vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa, acentuou que jamais reteria qualquer homem por maior a quantidade ou por mais eficiente a qualidade de seu trabalho, a não ser que trabalhasse num espírito de harmonia. Insistia em que os homens tinham de ser agradáveis, para provar que
dava alto valor a essa qualidade, ajudou homens que se ajustaram a seus padrões a tornarem-se extremamente ricos. Os que não se ajustaram tiveram de ceder lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável é acentuada por seu fator que possibilita prestar serviços dentro do espírito certo. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviços num espírito de harmonia, essas qualidades muitas vezes compensam deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade dos serviços prestados. Contudo, nada pode substituir uma conduta agradável. Você é do tipo dá cá ou toma lá? A pessoa cuja renda provém totalmente da venda de serviços pessoais não é menos comerciante que o homem que vende utilidades. Pode-se acrescentar ainda que tal pessoa é sujeita às mesmas normas de conduta que o comerciante que vende mercadorias. Isso foi acentuado porque a maioria das pessoas que vivem da venda de serviços pessoais comete o erro de se considerar livre das regras de conduta e responsabilidades ligadas ao que vendem utilidades. Os dias do tipo da cá já passaram. Ele foi suplantado pelo toma lá. Em termos de capital, o valor real de suas habilidades mentais pode ser determinado pela quantidade de renda que puder produzir ao anunciar seus serviços. Uma boa estimativa em termos de capital do valor de seus serviços pode ser feita multiplicando-se sua renda anual por 16,66, pois é razoável calcular que sua renda anual represente 6% do seu valor em termos financeiros. O dinheiro se empresta a 6% ao ano. Ele não vale mais do que as habilidades mentais ou inteligência. Frequentemente ele vale bem menos. Capacidades mentais competentes, se negociadas com eficiência, representam uma forma de capital muito mais desejável que a que se exige para levar adiante uma negociação comercial com commodities, porque as capacidades mentais são uma forma de capital que não pode ser depreciada de forma permanentemente por meio de crises ou depressões, e que tampouco pode ser roubada ou perdida. Além disso, o dinheiro que é essencial à negociação comercial é tão sem valor quanto um monte de areia, até que ele seja associado a habilidades mentais eficientes. 31 modos de falhar. A maior tragédia da vida consiste em homens e mulheres que tentam seriamente e falham. A tragédia está na maioria avassaladora de gente que falha, comparada aos poucos que vencem. Tive o privilégio de analisar vários milhares de homens e mulheres, 98% dos quais foram classificados como fracassos. Minha análise demonstrou que há 31 razões principais para o fracasso e 13 princípios importantes pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Nesse capítulo serão apresentadas as descrições das 31 razões principais do fracasso. Ao percorrer a lista, examine-se com auxílio dessa, ponto por ponto, com o propósito de descobrir quantas dessas causas de fracasso estão entre você e o sucesso. 1. Carga hereditária desfavorável. Há muito pouco a fazer, se é que há algo, por pessoas nascidas com deficiência de inteligência. A filosofia dessa obra oferece apenas um método de superar tal fraqueza, que é pelo auxílio da mente superior. Observe, porém, que esse é, no entanto, o único dos 31
casos de fracasso que não pode ser facilmente corrigido por qualquer indivíduo. 2. Falta de um propósito bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para a pessoa que não tem um propósito central ou objetivo definido para perseguir. 98 entre 100 dos que analisei não tinham tal objetivo. Talvez essa fosse a principal causa de seu fracasso. 3. Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. Não oferecemos esperança à pessoa indiferente a ponto de não querer progredir na vida e que não esteja disposta a pagar o preço. 4. Instrução insuficiente. Essa é uma desvantagem facilmente sanável. A experiência provou que as pessoas mais instruídas são as que se fazem por si mesmas ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma de escola superior para tornar a pessoa instruída. Qualquer pessoa instruída aprendeu a conseguir o que quiser na vida, sem violar direitos alheios. A instrução consiste não tanto nos conhecimentos, mas nos conhecimentos aplicados com eficiência e persistência. As pessoas são pagas não só pelo que sabem, mas mais especialmente pelo que fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole, o que significa que se deve controlar todas as qualidades negativas, antes de poder controlar as condições. Você deve controlar a si mesmo. Autodomínio é a tarefa mais árdua que você jamais enfrentará. Se não vencer seu eu, será vencido por ele. Você poderá ver ao mesmo tempo seu melhor amigo e maior inimigo, colocando-se diante do espelho. 6. Má saúde. Ninguém pode ter êxito acentuado sem boa saúde. Inúmeras causas de má saúde dependem de domínio e controle. São estas as principais. A. Abusar de comidas prejudiciais à saúde. B. Hábitos de raciocínio errados. Dar expressão a negativismos. C. Prática indevida ou exagerada do sexo. D. Falta de exercício físico certo. E. Quantidade inadequada de ar fresco devido à respiração falha. 7. Influências desfavoráveis do meio durante a infância. Conforme se curva o galho, a árvore se inclina. A maioria das pessoas de tendências criminosas adquirem essas tendências como resultado do mau ambiente e de amizades impróprias durante a infância. 8. Procrastinação. Esta é uma das causas mais comuns de fracasso. A procrastinação está à sombra de todo o ser humano, esperando a oportunidade de estragar-lhe as chances de sucesso. A maioria de nós atravessa a vida como fracassado porque espera o momento certo para começar algo que valha a pena. Não fique esperando. O momento nunca será exatamente certo. Comece onde está e use quaisquer ferramentas que tenha à mão. Ferramentas melhores aparecerão ao longo de seu caminho. 9. Falta de persistência. Muitos de nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores de todas as coisas que começamos. Além do que, as pessoas estão inclinadas a desistir aos primeiros sinais da derrota. Não há substituto para a persistência. A pessoa que faz da persistência sua palavra-chave descobre que o velho senhor fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não é capaz de enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para a pessoa que repele os outros através de uma personalidade negativa. O sucesso vem pela aplicação do poder, e esse é atingido pelo esforço conjunto de outras pessoas.
Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do impulso sexual. A energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que levam as pessoas à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, deve ser controlada pela transmutação e dirigida a outros canais. 12. Desejo descontrolado por ganhar algo de graça. O instinto de jogador leva milhões de pessoas ao fracasso. Provas disso podem ser encontradas no estudo do colapso de Wall Street, em 1929, quando milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando na bolsa. 13. Falta de poder de decisão definido. Homens bem-sucedidos chegam às decisões com rapidez e, se for o caso, as mudam muito lentamente. Homens que fracassam chegam a decisões, se é que chegam, muito lentamente e mudam-nas com rapidez e frequência. Indecisão e procrastinação são irmãs gêmeas, onde uma se encontra geralmente se pode achar a outra. Destrua esse par antes que ele o prenda à roda de moer do fracasso. 14. Um ou mais 6 temores básicos. Esses temores foram analisados para você num dos capítulos seguintes. Devem ser dominados antes de você poder oferecer seus serviços com eficiência. 15. Escolha errada do cônjuge. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso. O casamento põe as pessoas em contato íntimo. Se essa relação não for harmoniosa, é provável que venha o fracasso. Além disso, trata-se de uma forma de fracasso marcada pela tristeza e infelicidade, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. A pessoa que não se arrisca geralmente tende a se contentar com as sobras, quando os outros já se satisfizeram, exercendo suas escolhas. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a pouca cautela. Ambos os extremos devem ser evitados. A própria vida está repleta do elemento do risco ou perigo. 17. Escolha errada dos sócios comerciais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso em negócios. Ao oferecer serviços pessoais, deve-se ter grande cuidado em escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja ele próprio inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos mais proximamente. Escolha um empregador que mereça ser imitado. 18. Superstição e preconceito. Superstição é um tipo de temor, é também um sinal de ignorância. Os homens de êxito mantêm a mente aberta e não temem nada. 19. Escolha errada de vocação. Ninguém pode obter o sucesso numa linha de atividade que não goste. O passo mais importante na negociação de seus serviços pessoais é a seleção de uma ocupação a qual você possa se entregar de corpo e alma. 20. Falta de concentração de esforço. O pau para toda obra raramente é bom em alguma coisa. Concentre seus esforços em um objetivo definido, principal. 21. O hábito dos gastos indiscriminados. O mão aberta não pode ter sucesso, principalmente porque está sempre apavorado com a pobreza. Forme o hábito da economia sistemática, guardando uma porcentagem definida da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma base segura de coragem ao negociar a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro é preciso aceitar o que é oferecido e ficar contente de obtê-lo. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além disso, o entusiasmo é contagiante e a pessoa que
o tem sob seu domínio é geralmente bem-vinda em qualquer grupo de pessoas. 23. Intolerância. Quem tiver mentalidade estreita raramente progride. A intolerância significa que se parou de adquirir conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são as que se relacionam com diferenças de opinião religiosa, racial e política. 24. Intemperança. As formas mais prejudiciais de intemperança relacionam-se com atividades gastronômicas, alcoólicas e sexuais. Abusar de qualquer delas é fatal ao sucesso. 25. Inabilidade de cooperar com outros. Mais gente perde os cargos e grandes oportunidades na vida por essa falta, que por todas as outras razões combinadas. É uma falha que nenhum homem de negócios ou líder bem informado irá tolerar. 26. Posse de poder não adquirido por esforço próprio. Filhos e filhas de gente rica e os que herdam dinheiro, ganho por outrem. O poder nas mãos de quem não o adquiriu gradualmente é, não raro, fatal ao sucesso. Riqueza rápida demais é mais perigosa que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. Pode-se ser temporariamente desonesto, por força das circunstâncias, sobre as quais não se tem controle, nem dano permanente. Mas não há esperança para a pessoa desonesta, por livre escolha. Mais cedo ou mais tarde, suas ações a acompanham e ela pagará com a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas qualidades são verdadeiras luzes vermelhas que avisam aos outros que se afastam. São fatais ao sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para reunir fatos com os quais raciocine com exatidão. Preferem agir baseadas em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos instantâneos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso entre os que começam em negócios, pela primeira vez, sem reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e aguentá-los até que estabeleçam sua reputação. 31. Outras causas de fracasso. Inclua aqui qualquer outra causa principal de um fracasso que você tenha sofrido e que não tenha sido incluída na presente lista. Nessas 31 causas principais de fracasso, encontram-se a descrição da tragédia da vida, que acontece a praticamente todos os que tentam e falham. Será de grande utilidade se você puder pedir a alguém que o conheça bem para percorrer essa lista com você, ajudando-o a se analisar através das 31 causas do fracasso. Será benéfico se o tentar sozinho. A maioria das pessoas não pode se ver com outros a veem. Você pode ser uma delas.